esse homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Através da sua palavra, a qual vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nessa noite, Pai, eu quero te pedir que o Senhor possa trazer a memória das lutas, das dificuldades, mas eu quero também que o Senhor traga, meu Pai querido, as lembranças, Pai, da sua providência, da sua ajuda e da sua presença que foi sobre a vida dela, sobre todos esses momentos. Pai, nos abençoe nessa noite, fala com cada um de nós de uma forma toda especial. Assim eu te oro e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja feito essa noite. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o santo nome do Senhor Jesus. Boa noite, povo de Deus. Que a graça e a paz seja e esteja com todos. Quantos estão felizes com Jesus? Glórias a Deus. Muito alegra meu coração ver a casa do Senhor Jesus cheia. Eu sei que está todo mundo cansado, mas eu vou pedir rapidinho que se coloque de pé e abra a palavra em 2 Samuel 6. Não em reverência a mim, mas ao Senhor Jesus. 2 Samuel 6. Você crê que Deus vai falar com você e com sua família essa noite? Eu peço às crianças que já entendem, aos jovens que já entendem, que também prestem atenção na palavra do Senhor Jesus. Porque hoje, como um culto da família, ele não é um culto somente para adulto, ele é um culto para a família por completo. E a gente precisa fazer com que todos se apeguem mais ao Senhor Jesus e deixar a palavra entrar nos corações. 2 Samuel 6, quem puder acompanhar comigo, vamos ler rapidinho até o 12. Essa palavra tem como título na minha Bíblia: Davi traz a arca para Jerusalém. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000, e levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Balaá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gebá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam um carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Gebá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com todas as sortes de instrumentos de madeira, de faia, com harpas e com saltérios, e com tamborins, e com bandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira uma rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. E então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Pode se assentar, Maria. Eu quero trazer um título para essa mensagem, mas esse título é uma pergunta para mim e para você. Porque a palavra, antes de cortar, ela tem que cortar em quem ministra. Estamos buscando somente bênçãos ou buscando a presença daquele que abençoa? Essa palavra fala sobre a arca. Antigamente, a presença do Senhor Jesus, ela era simbolizada pela arca da aliança. Então, aonde aquela arca ali estava, era uma maneira de dizer para o povo: aqui está a presença de Deus. Nós bem sabemos que Davi foi um homem, segundo
Deus que ele errou, pecou, mas o que fazia a diferença muitas das vezes acredito que até de mim, eu tenho que falar que é de mim, a diferença de Davi para mim é porque ele conseguia errar, pecar, mas se redimir do erro, reconhecer quando errava. E isso Davi fez e fez com excelência. Não é à toa que na própria palavra do Senhor fala, se eu não me engano, em Atos 13, que ele é um homem segundo o coração de Deus. Antes de Davi ser constituído como rei, foi Saul. Saul era rei de Jerusalém. Só que um rei, irmãos, aceito pela população, aceito pelas pessoas, escolhido pelas pessoas, só que tomava atitudes que não agradavam a Deus. E o que eu quero trazer contigo, para minha e para a tua vida hoje? Não adianta a gente agradar pessoas sem agradar a Deus. A obediência, ela tem que estar em primeiro lugar do que o sacrifício, porque a própria palavra fala que obedecer é melhor do que? Às vezes nós sacrificamos muito e obedecemos pouco. E quando eu falo isso, eu falo em torno do geral. Porque às vezes colocam em cima de nós, pais, adultos, a presença do Senhor Jesus como se ela tivesse que habitar somente nós pais dentro de um lar. Hoje, como um culto da família, essa casa cheia de jovens, eu quero trazer isso para vocês hoje. Não botem responsabilidade apenas nos pais de obediência. Assumam vocês também a responsabilidade. Porque nós, poderá ser que Jesus nos leve antes. E quem ficará nessa terra? Quem fará a diferença neste meio? Às vezes só querem assim, olha, vou para o culto da família com meu pai, com a minha mãe, com a minha avó, com o meu tio. Mas quem são vocês perante a semana? Na escola, na faculdade, no ensino? Eu quero trazer essa reflexão para vocês. Porque eu, como mãe de adolescentes, pré-adolescente, criança, eu digo para vocês, tá difícil. Tá difícil criar filhos nessa geração que nós nos encontramos hoje. Na minha, acredito eu, que foi um pouco mais fácil para minha mãe. Não existia rede social, as coisas erradas não eram tão explícitas na nossa frente. Só que não adianta, irmãos, porque a própria palavra fala sobre o filho pródigo. Que até meu esposo falou no decorrer do mundo, que ele pegou a herança antes da hora, mas ele precisou voltar. Não peguem algo que se chama maturidade antes de vocês terem responsabilidade e saiam da casa do Pai. Porque pode ser que vocês voltem a tempo antes de serem machucados pelo mundo. Pode ser, mas pode ser que o mundo machuque. E o mundo, ele não te ensina com o amor que um pai e uma mãe ensina. Eu não sei por que eu estou falando isso aqui, mas é o que Jesus está me incomodando. Isso não é um culto de jovens, é um culto para a família. Mas se atentem, jovens, aos sinais. É tantas coisas dolorosas acontecendo neste mundo. Nós, quando vocês estão longe dos nossos olhos físicos, vocês estão embaixo da proteção do Senhor. Mas da mesma maneira que nós, pais, cobrimos os jovens de oração, tem coisas também que vocês pegam para vocês mesmos com as próprias mãos. Se afastem de amizades que não te aproximam do altar. Te afastem de quem não carrega a arca da aliança. De quem não carrega a presença do Senhor Jesus. A presença, ela não tem que ser algo momentâneo na minha e na tua vida. Mas nós não podemos fazer de Jesus um fast food, como hoje no culto da família, dia de domingo, chegar aqui, nos servir dele e na segunda-feira a gente nos servir da nossa própria vontade, porque passou a nossa fome. O fast food acabou. Jesus é uma presença constante na minha e na tua vida. O que vai mudar o futuro de vocês é as decisões que vocês tomam agora. Porque nós, pais, temos a Bíblia como manual de vida dizendo: ensina o caminho que a criança se deve andar, para que quando ele cresça, não se desviará. Você pode até ir para o outro lado, mas Jesus tem o poder de te trazer de volta. Espero que quem quiser ir para o outro lado, Jesus não traga machucado. Porque nem sempre nós, pais, podemos pedir misericórdia. Te digo isso por experiência própria. Porque Jesus aperta e ele ainda diz para mim: peça misericórdia não.
e eu me corroo por dentro, mas eu prefiro obedecer. Porque se eu sacrificar sem obediência, eu vou pagar preço. Vamos lá, meus irmãos. Essa palavra fala que Davi retornou para Jerusalém, a qual ele tomou como capital, e queria trazer a presença de volta. Porque essa presença simbolizava através da Arca da Aliança. Davi, como rei, ele poderia querer o título, ele querer o palácio, ele querer tudo que um rei tem para poder viver de grandioso perante os olhos humanos, muitas das vezes. Ouro, mulheres, tudo que vocês possam imaginar de grandioso, principalmente para jovem que se ilude com tão pouco. Mas só que ele entendeu que não adiantava um reinado sem a presença. Só que ele vai para buscar essa arca que estava na casa de Abinadab. E quem vinha trazendo essa arca tinha 30.000 homens junto com ele. E o que eu achei de tão impactante nessa palavra, ela vem falando comigo há um certo tempo, entre eu e Deus deve ter uns 2 meses. E hoje, quando eu dobrei os meus joelhos, eu falei: Senhor, que palavra que eu vou trazer para o teu povo? E o Senhor vinha com essa palavra. Eu, Senhor, mas não foi para esse lado que tinha me levado. Essa palavra era para outro momento, era só entre eu e tu. E o Senhor fala: essa palavra que precisa. Porque tem muita família que a minha presença não está mais habitando. Tem muita família que não vem mais reverenciando a minha presença como tem que ser. Então, quando Davi ele foi buscar, ele trouxe os filhos de Abinadab, Uzá e Aiô. E ele vinha feliz trazendo. Só que algo que vem nessa palavra e que debate junto do meu ser é que às vezes a gente quer tanto algo, a gente quer tanto buscar, comprar, ter, possuir. Só que às vezes a gente não está pronto, não é o tempo certo, ou às vezes a gente não quer possuir aquilo da maneira correta. Que foi o caso de Davi. Davi, ele não simplesmente quis trazer a arca. Boa ação dele, corretíssimo. Não adiantava ele ter um reinado, ele estar em Jerusalém, tomar aquela cidade como uma capital de Israel, sem a presença. Foi correto. Aonde Davi errou? Para quem não conhece essa palavra, e eu li aqui agora, fala que ele trouxe num carro novo. Perante os nossos olhos, ele fez certo. Imagina. Se você pode trazer algo seu, e às vezes a gente traz caminhando ou numa bicicleta, quando é algo do Senhor, a gente quer trazer de uma maneira formosa. Mas nem tudo que é formoso agrada ao Senhor. Às vezes a gente acha tudo tão lindo, tão perfeito. A aparência engana, irmãos. Engana muito. Davi colocou essa arca em cima de um carro novo. Só que essa arca, ela não podia ser traga assim. E o que aconteceu no decorrer deste caminho, ele trazendo essa arca, foi que essa arca veio a cair, por causa que os bois do peso tropeçaram. E infelizmente, ou felizmente, porque para tudo tem os prós e os contras, Uzá, filho de Abinadab, foi colocar a mão. E aí eu trago uma revelação para a tua vida que desceu agora, que o Senhor não tinha me falado. Cuidado em quem te chama para carregar a presença do Senhor ao teu lado. Seja seus amigos, seja seus relacionamentos. Porque você pode estar tendo até uma boa ação. Você pode até errar tentando acertar. Mas a atitude também daqueles que estão do teu lado soma e muito. Ou para o teu progresso ou para o teu regresso. De você voltar para onde Deus te tirou. Porque quando esse carro vai a pique, simplesmente usar, coloca a mão e ali é fulminado. Porque não podia se colocar. Mas, irmã Paola, como é que se leva a arca? Vamos voltar para os dias? Vamos lá um pouquinho. Isso é a coisa que eu amo, é a palavra. 1 Crônicas 15. Vamos ler alguns versículos aqui. Vamos ler o 1 Crônicas 15, do 1 ao 3. E depois a gente vai lá para o 13. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor Jesus. Eu vou ler para me adiantar, mas está em 1 Crônicas 15. Fez também Davi casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca do Senhor,
senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para o servirem eternamente. E Davi ajuntou a todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha preparado. Quem teria que preparar? Os levitas. A arca não podia ser colocada num carro novo. Eu fui estudar essa palavra e fala que os levitas tinham que colocar com uma madeira nos ombros. E a cada 6 passos eles tinham que baixar com a arca e sacrificar. É algo que a gente deve parar aqui para pensar, mas espera aí, a arca deveria ser pesada, por que andar nos ombros? Irmãos, a presença que eu e você carregamos, ela tem que ser a base de renúncia. Glória a Deus. Não tem que ser fácil nem bom para mim e para você. Não tem. O céu é tomado por força. Quem disser que servir a Jesus é maravilhoso, é mentiroso. Maravilhoso vai ser a gente estar na glória do céu adorando o Santo do Santo. Porque lá não vai ter choro, lá não vai ter dor, lá não vai ter tristeza, lá não vai ter doença. Então a gente tem que parar de nos iludir com essa sensação que a gente tem do evangelho fácil. Não é fácil. É renúncia todos os dias. Eu digo para vocês, se eu pudesse carregar a presença do meu jeito, nem aqui eu tava. Não tava. Não vou ser hipócrita. É bom estar na casa do Senhor, é bom. Mas é pesado o peso da responsabilidade. É saber que você renuncia e mesmo assim sua carne é afligida todos os dias. E esse foi o erro de Davi. Ele não quis. Ele quis tentar dar um jeitinho para carregar, colocando ela num carro novo. Eu podia também tentar dar um jeitinho na palavra hoje aqui para vocês. E dizer o quê? Jesus tem uma porta aberta para você. Jesus tem uma chave de casa. Jesus tem uma chave de um carro. Jesus vai te fazer prosperar. Pai, não preciso nem te dizer. Obedeça. Uma coisa eu tenho certeza. Que se eu e você obedecer, buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, não precisa. Ninguém no altar liberar chave de carro, de casa, dinheiro, nada. Porque as bênçãos correrão atrás de vós. Deuteronômio 28 fala que elas vão correr. Então eu não preciso. E nem preciso chegar e dizer que vai ser hoje e amanhã. Obedeça que no tempo do Senhor, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, vai acontecer. Eu sei do preço que eu pago. Mas eu também sei que o preço que eu pago ele ainda é pouco perto do preço que Jesus pagou por mim e por você na cruz. E que a gente muitas das vezes esquece desse preço pago. Esquece que ele deu a vida, ele deu o sangue. Que ele foi como ovelha muda ao matadouro pelo meu e pelo teu pecado. E por que eu digo isso hoje no culto da família? Precisamos de união para que a arca da aliança, a presença do Senhor Jesus dentro dos nossos lares, ela venha a ser impactante. Mas que a gente não seja aqueles cristãos que simplesmente se vestem como cristão, que pega a mão da esposa, do esposo, dos filhos e vem para a igreja dia de domingo. Não! A presença tem que nos impactar no decorrer da semana, nas nossas atitudes, no nosso trabalho, na nossa escola, para quem estuda, para quem faz faculdade. A gente tem que carregar a presença com excelência. Isso cortou em mim também. Tem que cortar, irmãos. Se a palavra não cortar, que efeito vai fazer? Ela tem que cortar. Porque eu carrego a presença, eu represento Cristo na terra. E o que eu faço é pouco perto do que ele fez por mim e por você. Reveja suas atitudes, reveja os seus conselhos. E algo que fez com que Uzá fosse fulminado entristeceu Davi. Só que algo que eu achei também grandioso. Mesmo Davi tendo se entristecido, ele leva a arca para a casa de Obed-edom. O que tem a ver? O que tem a ver, irmã Paola, a casa de Obed-edom? O que tem a ver? Que na casa que a presença chega e ela é reverenciada, algo tem que acontecer.
Quem sente a presença de Jesus, reverencia, cuida dela, não permite que zombem dela, cuidam dela como um ouro, a casa tem que ser transformada. E é aí que me cortou, irmãos. Como assim, irmã Paula, te cortou? Às vezes, nós simplesmente damos confiança ou simplesmente deixamos os nossos filhos andar um pouquinho. E nesse pouquinho, se eles não estiverem tão cheios da presença, em vez deles impactar uma geração, é essa geração pecaminosa que impacta a tua casa. Sabia? Eu posso dizer por mim. Tá fácil? Não. Estou pagando preço todo nos pés de Jesus. Mas sabe qual é a melhor coisa? É a gente continuar sendo como Davi. Não fingir que tomou uma atitude errada. Não fingir que não errou. Ter a consciência, a maturidade, como adultos que somos. Erramos, te pedimos perdão, Jesus. O que é para me fazer daqui, a partir de agora? Aí sabe o que Jesus fala para mim e para você? Levem a minha arca com excelência. Eu perdoo, mas eu quero atitude diferente. Porque as mesmas atitudes têm os mesmos resultados. Atitudes diferentes, resultados diferentes. Se preciso for na sua casa, usa da autoridade que Deus te deu. Uns vão pelo amor, outros dizem que vão pela dor. Cada um é livre para escolher as suas escolhas. Nós temos um livre-arbítrio dado por Jesus. Mas também nós temos que ter a consciência que na nossa casa, o povo tem um ditado mundano, diz que aqui a música que toca, a banda que toca é a minha música, aqui é do meu jeito. Tem umas coisas assim que minha mãe falava quando eu era criança. Mas eu tenho algo novo para te trazer. A gente fala aqui ou lá no nosso lar. A presença do Senhor Jesus é prioridade. Quer? Bem, não quer? Amém. Entenderam? É isso que nós precisamos. Usar a autoridade que Deus nos deu. Mas para que a gente use da autoridade no meio da nossa família, a gente precisa de um posicionamento diferente. Carregar a presença com excelência. Eu vim para a presença do Senhor Jesus, eu já falei aqui. E eu não vim para a presença do Senhor Jesus para depois eu ir fazer com que meu esposo viesse comer a maioria dos casamentos. Eu vim ao inverso. Meu esposo foi, conheceu Jesus, pagou um preço, irmãos, alto, porque eu sou uma bênção no nome de Jesus. Ele pagou um preço bem alto e tem pago todos os dias. Só que o que fez eu vir para a presença do Senhor Jesus através da vida do meu esposo não foi ele falar que Jesus faz, Jesus deixou de fazer, Jesus é assim, Jesus é assado, você vai para o inferno se você não serve Jesus, se você continuar nessa vida de pecado. Não foi isso. Foi o exemplo. O exemplo de homem de Deus. De que a palavra vinha ao encontro dele e ele ia se redimindo dos erros, modificando, tomando atitudes diferentes, não deixando de errar. Eu costumo dizer que se nós fôssemos santos, a gente acaba até lá no céu. Mas a atitude perante o conhecimento da palavra do Senhor. Porque uma coisa, irmãos, que a própria palavra fala: se conhecereis a verdade vos libertará. A gente tem que conhecer a verdade porque ela nos libertará. Mas se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que adianta a gente conhecer a verdade, mas não deixar o Filho nos libertar? Então, assim, conhecer qualquer um conhece. Porque eu costumo dizer, eu posso pregar aqui e não estar em conformidade com a palavra. Jesus me usar, porque ele usa uma mula, não vai usar eu, que sou imagem e semelhança dele. Ele pode me usar e amanhã ele me levar para o inferno. Posso. Só que a verdade precisa ser transformada primeiro em nós. Aí que entra. Quando você se posiciona como um homem e como uma mulher de Deus, tem diferença no seu lado. Ele tem que ser transformado. Ele vai ser transformado pelo poder do quê? Da palavra de Deus. E foi algo que eu acredito. Aqui não tem. Eu procurei na Bíblia, irmãos, e não tem nada falando sobre Obed-Edom,
de como era a casa dele, quantos filhos ele tinha, se ele era casado há muito tempo. Não tinha. Até se alguém encontrar, tiver uma Bíblia aqui dentro, deve dizer até agradeço, mas eu procurei e não encontrei. Só que algo que o Senhor falou comigo. Ele falou para mim que quando a presença do Senhor Jesus chega nos nossos lares, a gente precisa respeitar, reverenciar, aprender que a presença do Senhor Jesus, que hoje não precisa mais da Arca da Aliança, é a presença do Espírito Santo que habita em mim e você. Ela só precisa com que a gente cuide com zelo e coloque num lugar de destaque. Aonde esse é lugar de destaque? Eu vou precisar trazer aqui, ou vocês comprarem e colocarem na casa de vocês um símbolo da Arca da Aliança para dizer que naquela casa ali habita a presença? Não. A maneira com que a gente vive mostra se carregamos ou não carregamos a presença. É aí que vai fazer a diferença da gente mudar os nossos lares. Aquele que já está bom lá, está dando tudo certo da maneira que Jesus está te direcionando, continua. Mas aquele lá que está bagunçado, que através de uma brecha, através de não ter honrado a presença do Senhor Jesus, Satanás se andou, entrou, muda, recalcula a rota, volta para o centro da vontade e do querer do Senhor Jesus. Porque eu acredito que Obed-Edom, quando viu aquela arca chegando, ou quando alguém disse assim: Obed-Edom, Davi está trazendo a Arca da Aliança para sua casa. Eu lembro das mulheres como eu. Está chegando visita na sua casa. Vamos limpar, né? Vamos sair limpando. Deixa tudo limpinho que a visita está chegando. Lava a louça, isso é verdade. Lava a louça. A gente, quando vai receber visita, a gente quer tudo perfeito, né? Imagina se te dissesse: Jesus está chegando aí na sua casa. Ó, a gente estava correndo, limpando e arrumando. Eu acredito que Obed-Edom, quando disseram para ele, ou ele viu, avistou, da maneira que ele foi avisado que a arca estava chegando, ele deve ter dito: eu vou colocar ela neste lugar de honra. A partir de hoje, quem xingava não xinga mais, quem não respeitava aprenda a respeitar. Aqui é um lugar de honra, a presença do Senhor Jesus está aqui e eu quero mudança neste lugar. E quem não respeitar a presença é da porta para fora. Eis a questão. Esse foi o mistério que Deus falou. Que Obed-Edom, ele simplesmente pediu com que a casa dele, ele não pediu não, ele deixou com que a casa dele fosse impactada pela presença. Mas ele, como sacerdote do lar, como cabeça daquela casa abaixo de Cristo, ele simplesmente colocou ela num destaque. E algo que eu achei mais grandioso, que ele não simplesmente ficou com aquela arca ali por 3 meses e pronto. Assim somos nós muitas das vezes. Ficamos um pouquinho na presença do Senhor Jesus, conquistamos umas bênçãos, agradecemos, mas quando as coisas estão muito boas, a gente volta a fazer a nossa vontade, o nosso querer. E a presença, hoje em dia não tem mais a arca, né? Ela vai e se afasta. O que é mais lindo na palavra de Deus, que lá na frente fala de Obed-Edom, mas fala dele como um porteiro da casa do Senhor e louvando. Aleluia! Somente. Por quê? Porque ele entendeu que não bastava ele ter a presença por 3 meses, ele tinha que carregar ela para o resto da vida dele até Jesus voltar. Então não basta eu e você ter a presença na nossa vida por uns minutos, por 3 meses, por 1 ano, por 2, e quando as coisas não acontecem da maneira que eu e você quer, a gente simplesmente vai para lá, presença que eu não te quero mais. Não, não é assim. Não é igual um item colocado na sala da nossa casa, numa estante que quando a gente não quer mais, a gente tira, joga fora e coloca a nossa vontade como prioridade. Não. Tem que ter reverência. E tem que ter constância. Constância com a presença de Deus todos os dias. Não é eu orar hoje e orar ano que vem. Não é eu ler a palavra hoje e ler ela o ano que vem. Não, é constância. Se possível, medite dia e noite nesta palavra. Ela é um manual de vida para mim e para você. Mudar as nossas famílias. Nessa geração que a gente vive hoje, tão pecaminosa, que é tão difícil viver. Muito difícil. E Davi ficou triste com o que aconteceu com
Seu amigo, acredito eu, que ele tinha usado como um amigo, ele se contristou. Só que algo que ele pergunta, está bem aqui, ó. Em 2 Samuel 6, no versículo 9, ele fala assim: e temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Ele não desistiu, irmãos. Então eu não sei como que você tem agido ultimamente, eu sei como eu tenho agido. Não está 100% perante aos olhos do Senhor, porque eu não vou ser igual. Tenho muito que melhorar. Muito. Sou a primeira a dizer que sempre que tiver um culto de libertação, eu estou aqui. Para mim não está só se Jesus voltar ou algo me acontecer. Porque nós precisamos todos os dias, independente dos erros que cometemos, das atitudes que temos, nos redimir, nos entristecer com o pecado que cometemos. Porque se a gente não ficar triste com aquilo que a gente comete de errado, vai ficar tranquilo cometer, viver no erro. Davi simplesmente se preocupou com o que a arca viria, mas ele não desistiu. A gente vê na palavra do Senhor Jesus que até quando ele comete um homicídio, quando ele adultera, ele simplesmente fala na própria palavra dele que, se possível, tirasse até o reinado dele, mas não tirasse a presença. Por quê? Porque ele entende que a presença é importante. E isso que eu e você, a gente tem que sair daqui hoje tendo essa certeza. E sem a presença de Deus como prioridade na nossa casa, na nossa vida, as nossas famílias não irão à frente. Eu só estou até hoje, pela graça do Senhor Jesus, casada com meu esposo, vivendo bem. Temos nossas divergências, temos, porque somos totalmente diferentes, porque a gente reverencia a palavra. Eu costumo dizer que lá em casa não existe a Paola certa nem o Juan certo, é a palavra. E sempre foi assim, irmãos. Eu sempre fui um osso duro de roer. Só que quando ele vinha para mim e dizia, mas na palavra está dito, irmãos, eu baixo minha cabeça. É assim que eu e você, a gente tem que viver. E tem que criar os nossos filhos, tem que ir para o nosso trabalho, aonde a gente for. Independente do que o mundo fala que tem que ser, tem que falar, tem que fazer, tá na palavra? Se tá, siga. Não tá, sai de perto. Foge que é a aparência do mal. Porque o mundo cada dia mais quer incluir os servos de Deus. Por quê? Porque aquele que mais alimentado vai ser vencido. Se você alimentar mais a sua carne, ela vai prevalecer. Alimente o seu espírito. Para quando as ofertas de Satanás chegar no meio da tua família, você saber que está com o teu estômago cheio e rejeitar os pratos. Porque para a gente rejeitar, irmãos, os pratos que vêm para a nossa família, é só através dessa palavra. Porque às vezes a gente até se engana. Eu costumo dizer que quem vem da parte de Satanás não vem com chifrinho e nem com tridente na mão. Não vem com aparência ruim. Vem lindo, linda, formoso, formosa, cheiroso. Vem para iludir mesmo. Para tentar bagunçar as suas famílias em todos os contextos. Sejam através do seu relacionamento, seja através do relacionamento dos seus filhos, seja muitas das vezes até nos seus círculos de amizades. Nenhum amigo chega dizendo que teu marido ou tua esposa não presta simplesmente. Chega sondando. Chega se fazendo de bom e de boa amiga. Mas amigo que amigo te aproxima, ó, o altar não te tira dele. Olha bem sobre isso. Eu tenho muitas amizades, considero, graças a Deus, todos os 4 estados que passei, faço amizades. Não digo com facilidade, porque eu sou um pouco fechada para quem me conhece, mas as que eu faço são duradouras. Nem todas servem a Cristo. Respeito, oro, creio na mudança. Algumas, mesmo a quilômetros de distância, hoje já servem ao Senhor. Eu creio que através das orações de alguém, mas essa parcela aí, esse mérito também é meu, porque eu pago o preço pelas minhas amizades. Mas se tem uma coisa que eu ouço, irmãos, é o conselho do Senhor. E o melhor conselho é aquele que vem numa voz mansa e te diz: ei, Paola, tu tá errada, se conserta. Esse é o melhor conselho. Porque aplaudir os erros, até o cão aplaude o meu e o seu. Mas agora, num
um amigo, um esposo ou uma esposa chegar e dizer: ei, abençoada, abençoada, tu tá errado, não vai por esse caminho aí não, isso é ouro. E muitas das vezes não dão valor ao ouro que eu e você entregamos, que é a presença do Senhor Jesus. E nessa palavra fala que o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. E quando fala que abençoou a casa de Obed-edom, não fala abençoou a Obed-edom, abençoou a casa. Então provavelmente sua esposa, os seus filhos. O que eu quero trazer hoje para a tua vida? Através da tua atitude de receber com prioridade a presença de Deus no teu lar, a tua descendência será abençoada. A tua descendência será transformada. Eu creio que os meus filhos serão transformados pelo poder que há nessa palavra. Por mais difícil que seja criar filhos, mas eu creio. E o que você precisa fazer hoje para mudar a situação que o teu lar se encontra? Volta no primeiro amor. Volta a colocar a presença do Senhor Jesus como destaque. Carrega ela na rua como se você estivesse carregando ouro, com medo de que seja tomado. Eu duvido que alguém vá, sei lá, não sei como é que chama esses homens que vendem ouro, que você vai lá, pega um ouro, vamos supor, no centro de Petrolina, e vem aqui, numa velada. Se você vai vir com esse ouro na mão de qualquer jeito, eu duvido disso. Orife, obrigada meu rumo. Orife, eu duvido que você vá no Orife e traga um ouro e traga ele de qualquer jeito. Os outros. Tem gente que não usa nem um brinco assim de ouro, com medo. Você traz de qualquer jeito? Não. E por que a presença de Deus levamos de qualquer jeito? Precisamos reverenciar, cuidar, ter compromisso com a presença de Deus. Servir ao Senhor com alegria, com constância, com excelência. Essa é a palavra certa para hoje. A gente tem que ter excelência para carregar a presença de Deus, porque ela não é qualquer coisa. Ela é algo tão grandioso que para mim você ter ela, alguém pagou um preço, alguém derramou seu sangue puro, imaculado, para que hoje eu e você tivesse ela. Não é qualquer coisa. Como eu falei no início, não podemos carregar a presença de Deus ou nos servir dela apenas quando estamos sofrendo. E para que eu possa encerrar, que as horas já se avançam, eu queria fazer mais uma pergunta, que eu sou uma pessoa que ama frases. E eu anotei uma aqui para deixar no teu coração. Temos carregado a presença de Deus ou apenas mantido a aparência espiritual? Será que as pessoas que nos veem e conversam conosco sentem a presença de Deus? Ou elas sabem que a gente é cristão, ou crente, não sei como é que você chama, através das nossas vestes, ou através de saber que a gente vem na igreja, ou através de algum versículo bíblico, ou foto, ou um vídeo de um culto que a gente posta? A presença de Deus é algo que você faz questão de levar? De que ela chegue primeiro, antes de você chegar? Ou é algo que eu e você escondemos? É algo que eu e você tememos que saibam que a gente carrega? Ou às vezes nem tememos que saibam que a gente carrega, mas a gente apresenta ela de uma maneira distorcida, fazendo o que não é louvável aos olhos de Deus. A gente também está apresentando a presença de uma maneira ruim. Quem somos nós? Fora de orgulho. Quem somos nós? Fora dos olhos daqueles que nos conhecem. Irmãos, eu não digo de vestes. Eu sou bem resolvida a questão a isso. Eu costumo dizer que quem é crente, cristão, se veste sim com modéstia, mas eu não posso denominar uma roupa. Porque se fosse assim no céu, né, ia ter um guarda-roupa para a gente chegar lá e colocar roupa assim. É algo que eu, Paola, digo. Então eu não digo de roupa, não confunda. Ai, a esposa do pastor, se me ver de short na rua, vai me excomungar. Nunca, porque eu particularmente uso. Não. Eu estou falando da presença de Deus na rua, como a gente apresenta ela. No nosso falar e no nosso se comportar. Quem tem sido nós? Tem exalado
tua presença ou ela tem ficado escondida? O mundo está entrando cada dia mais dentro do teu ser, ou cada vez que ele tenta entrar, a porta está fechada? Porque eu falei aqui, o reino dos céus é tomado à força. A porta do mundo ela é larga, mas a do céu ela é estreita. O que vai fazer a diferença da gente entrar com a nossa família? Porque eu não vejo na Bíblia o Senhor falando que vai fazer outra arca, que vai mandar eu e você fazer uma arca. Noé teve a oportunidade de 120 anos construir uma arca e ser salvo ele e a família dele. O Senhor Jesus vai voltar um dia que nem eu e você sabemos. Pode ser como um ladrão, que a gente nunca sabe quando um ladrão vai chegar. Porque se soubesse a gente fechava a porta, né? Colocava trancas. Então ele vai chegar como se fosse a palavra. Vai nos surpreender. E se Jesus voltar? A lamparina está acesa, tem azeite, para nós que somos noivas do Cordeiro, ou as nossas lamparinas estão apagadas, o azeite está secando? Eu tenho essa pergunta para fazer para vocês, que eu faço ela para mim mesma. Como está a minha constância com o Senhor Jesus? Quem eu tenho apresentado? Porque eu digo para vocês, e eu vou sempre falar, eu não quero ser reconhecida no céu como a esposa do pastor. Eu não quero ser reconhecida no céu como a mãe do fulano da fulana. Eu quero ser reconhecida no céu como filha do Senhor Jesus, lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro. E eu creio que é assim que você quer. E eu creio também que, como a salvação é individual, você também não quer perder os seus para este mundo pecaminoso. Então vamos se posicionar de uma maneira diferente. Vamos vivenciar mais a presença do Senhor Jesus. Não vamos carregá-lo de qualquer jeito. Hoje, nós somos os levitas da casa do Senhor. Mesmo que aqueles que não louvam, mas é nós que carregamos essa presença. Através de atitudes, através de comportamento. Através mesmo, irmãos, não é nem de falar. Através de aprender a se calar no momento certo de se calar. A gente também apresenta a presença do Senhor. Por que eu te digo isso? Porque para mim aprender os frutos do Espírito, eu tive que aprender a me calar mais. Porque era algo que me dominava. Eu falava demais. Às vezes eu estava por certa, acabava sendo errada, porque eu me tropeçava nas minhas palavras. E aqui já foi falado, nós temos 2 ouvidos para ouvir e apenas uma boca para falar. Que venhamos falar menos, ouvir mais. E assim ouvir mais a palavra, ler mais a palavra e apresentar Cristo através das nossas atitudes. E que cada dia mais as nossas famílias sejam transformadas pelo poder que é nessa palavra. Louvado e exaltado seja o Senhor Jesus. Vamos se colocar de pé, meus irmãos. E a última pergunta: o que está ocupando o lugar que pertence ao Senhor no teu coração? Eu deixo essa palavra como uma reflexão para você hoje. O que tem ocupado no teu coração? Que a presença pode estar se afastando cada dia mais. Porque só tem um pecado, irmãos, que faz a gente ter uma dissensão entre o Senhor e Ele não é perdoado. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas determinadas atitudes que nós tomamos fazem com que a presença do Espírito Santo se afaste. E eu creio hoje que através das nossas mudanças de atitudes, essa presença vai voltar de uma maneira tão fervorosa que nós não vamos mais conseguir viver inerte neste mundo, fingindo que nada está acontecendo. Nós vamos impactar uma geração através da presença de Cristo. Em nome de Jesus, vamos orar?